Jacó é antes da lei também. Então veja aí, Gênesis 14, 18 a 20 e Gênesis 28, 22. O dízimo debaixo da lei, sobre a lei. Israel tinha uma aliança, né? Aliança mosaica com Deus e entregava o dízimo. O dízimo agora debaixo da graça, sobre a graça, sobre a nossa época. Então Jesus confirmou o dízimo. O dízimo não era lei, mas antes da lei. Roubará o homem a Deus? Todavia me roubais e dizeis, de que te roubamos? Então nos dízimos e ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Então trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então veja bem, novamente estamos lembrando, esse versículo é muito importante para você. Vamos ver alguns princípios do dar. Pode ver que os judeus, né, eles nem aniversário comemoram. A maioria dos árabes também, que vive lá na região árabe, não comemora aniversário. Porque o aniversário, a pessoa faz o aniversário com a intenção já de receber. E a maneira certa para Deus é aquele que tem prazer em dar e não em receber. Então, princípios do dar, mais bem-aventurado aquele que dá do que o que recebe. É isso que Jesus disse. Então, princípios do dar. Dar-nos primeiramente ao Senhor, sempre com a intenção de dar ao Senhor. Dar de boa vontade. Dar com alegria. Dar com generosidade, com liberalidade. Dar proporcionalmente ao que você ganha. Dar regularmente. Então, não faltar sempre que receber, ganhar algum dinheiro, dar alguma coisa, dizimar isto. Dar com amor. Dar sistematicamente. Dar com gratidão. Dar como ministração ao Senhor e seus santos. Então, destacando, o que dá pela lei, dá por obrigação. O que dá por amor, dá por prazer. Louvado seja Deus. Esse dá com alegria, com satisfação de estar adorando a Deus. Agora existe o outro lado também. Existe aqueles que contribuem, que realmente oferecem os seus dízimos e ofertas, mas existe o outro lado. Hoje alguns grupos, até evangélicos mesmos, vivem uma verdadeira exploração das pessoas bem intencionadas em relação ao dinheiro. Há denominações que administram bem os seus dízimos e ofertas. Há estas que o tempo já demonstrou responsabilidade e compromisso com o reino de Deus. São dignos de receber os dízimos e as ofertas de seus membros, né? Por quê? Porque nesse caso estão administrando o trabalho e a dignidade da vida de cada um. Então sejamos dizimistas, mas veja bem, onde você sabe que existe uma responsabilidade com esses dízimos e as ofertas, onde você vê que esse dinheiro está sendo aplicado realmente na obra de Deus e principalmente nas missões, né? No envio de missionários, que tem igreja por aí, que o dinheiro que recebe é mais para enriquecimento daqueles que estão dirigindo do que para a obra de Deus. Então nós temos que pensar seriamente nisso, em aplicar sempre esses dízimos na obra de Deus, no engrandecimento e no crescimento da obra de Deus. Olha, eu tenho uma experiência interessante na minha vida sobre isso. Antes mesmo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, eu já tive essa noção do que era dízimo e comecei já a contribuir. E estive durante alguns anos, os primeiros anos de minha conversão. Então, às vezes eu tinha até que vender algumas coisas para ser fiel aos dízimos e às ofertas e não faltar com isso. Quando fui para o campo missionário, eu fui ganhando apenas um salário por mês e fui trabalhar então na região ali de Minas Gerais, região de Brasília depois. E certo dia então faltou. Nós abrimos a geladeira e não tinha nada. Minha esposa disse, olha, não tem mais nada para comer hoje. Estamos sem nada mesmo e não temos dinheiro. E então eu fui para a igreja e fui orar, dizendo ao Senhor, lembrando ao Senhor da sua palavra sobre dízimos e ofertas, que aquele que é fiel, o Senhor não deixará faltar. E orei ali. Quando eu voltei para casa, em cima da mesa da minha sala estava um monte de alimentos
e espalhado pelo chão da sala também. Muita coisa. E eu fiquei assustado. A gente ora e muitas vezes até nem acredita que essa oração valeu alguma coisa. A gente esquece que Deus sempre é fiel e verdadeiro. E perguntei à esposa, mas você foi ao supermercado comprar esse tanto de coisa, nós não temos dinheiro para pagar isso. E ela disse, não. Veio aqui uma irmã e disse que Deus a enviou. Disse que nós estávamos precisando e Ele mandou então suprir as nossas necessidades. E nós aí chorando juntos, temos graças a Deus, glória a Deus, pela provisão de Deus para conosco. Então Deus não se esquece de nós. Seja fiel. No momento que você precisar, no momento certo, você vai ver a mão de Deus operando na sua vida. Glória a Deus, aleluia. Então lembre-se, você tem a obrigação, o dever, e deve fazer isso com alegria, a contribuição com seus dízimos, suas ofertas na casa do Senhor. E lembre-se que você não está fazendo nada demais, nada além do que é a sua obrigação. Quando você é dizimista fiel, você só está fazendo a sua obrigação, você não está fazendo mais nada do que isso. E quanto às ofertas? A oferta é aquilo que é além do dízimo. Você não pode pegar do dinheiro do dízimo e dar como oferta. Dízimo é dízimo, oferta é oferta. E a oferta, você pode fazer oferta de diversas maneiras. Quando passa ali aquela sacolinha na igreja, é uma oferta. Ou quando você coloca no gasofilácio, sua oferta. Você pode dar uma oferta, por exemplo, quando tem aí o Dia das Mães, vai fazer uma festa para as mães, você colabora. Você pode fazer uma oferta também assim, você vai na escola dominical, na classe do seu filho, vê lá que está precisando de cadeira, ou de um quadro, ou de cartolina, alguma coisa, e você oferece, compra aquilo ali e leva, oferece aquilo ali para ajudar a igreja. Você pode contribuir a oferta para as missões, para os missionários, para a obra missionária. Você pode ofertar para a TV, você pode ofertar para a rádio, você pode ofertar para o jornal, tudo é a obra de Deus. Você pode também ofertar levando para a igreja sacolas de alimentação, que chamamos a cesta básica, para ajudar aqueles que estão necessitados. Você pode ajudar com remédios para uma pessoa que está necessitada, com roupa para um necessitado. Tudo isso. Se você olhar no seu guarda-roupa, você vai ver aí quanta roupa que você não usa. E está guardada aí. Se você levar para a igreja, você poderá estar ajudando alguém que está necessitado. Você pode separar um sabonete, um creme dental, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão. Deus não quer que você dê além do que você pode, mas um pouquinho você pode dar, você pode contribuir. Então faça isso com alegria, faça isso regularmente. Ajude a quem necessita. Dar é muito importante, muito mais importante do que receber. E é interessante como Deus dá as coisas para nós. A Bíblia diz que é boa medida, recalcada, sacudida, né? Deus coloca para nós numa vasilha quando Ele vai dar, e ali é como vender, por exemplo, arroz na lata, que vendia antigamente 1 litro, né, de arroz, 1 litro de feijão. Então o que Deus faz? A medida de Deus é transbordante, não é só encher. Ele aperta e coloca mais até derramar. É assim a medida de Deus. Ele dá sempre a mais. Quando você pede a Deus, Ele dá sempre mais. Ele não dá só o que você pediu. Essa é a medida de Deus. Porque a Bíblia diz cheio do Espírito Santo. Quer dizer cheio do Espírito Santo? É quando derrama. Ambrosle for the class to the clamp for the eye first and may rain at time. É o transbordar do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz, olha, os apóstolos estavam cheios do Espírito Santo, porque eles estavam falando em línguas, porque transbordou, o que estava dentro do Espírito Santo transbordou, apareceu lá de fora. Então toda vez que fala, foram cheios do Espírito Santo, quer dizer, falaram em línguas, porque transborda as coisas de Deus, é assim, a medida de Deus transborda, é cheio. E não é o cheio, apenas cheio ali na tampa, mas tem que transbordar. Esse é o cheio de Deus. Então, se Deus quando nos dá sobrando, transbordando, então você também, quando entrega a Deus, entregue transbordando.
entrega o dízimo